Por falar em escalação, tô curioso para ver a escalação do Cruzeiro amanhã, hein? Essa é bem difícil. Não, eu até achei... Eu tô com algumas dúvidas. Faz o seguinte, vamos mostrar a lista de relacionados, porque quando eu olhei de cara, eu achei que era Copinha, mas não, é o time do Cruzeiro que vai para lá. Então, goleiros, Denivis e Ezequiel. Defensores, lateral Giovani Jesus. Zagueiros, Matheus Silva, Paulo e o Everton. E o lateral esquerdo, Rafael Santos. Meio de campo, Ageu, Copinha. Daniel Júnior, Copinha. Canezinho, novidade. Giovani, volta de suspensão. Lucas Ventura, famoso Nonoca. Marco Antônio, Mitkov. Eu me lembro desse jogador. Jogou a Copinha, é volante. Copinha também, volante. Atacantes. Se eu não me engano, é Bruno Mitkov. Ele é brasileiro, muita gente acha que ele é russo, né? por causa do Jogador nome. russo no Cruzeiro, hein? Se eu não me engano, é Bruno Mitkov, mas é o sobrenome. Seleção da Bulgária, de 94. Stoichkov, Letkov. Balakov e Mitkov. Stoich... Atacantes, Alex Matos, Copinha. Bruno José, Marcelinho, Thiago e Vitor Roque. Ó, vou fazer uma escalação aqui, vou me arriscar, gente. Aí vocês... Olha, por Diego, esses tá? relacionados... Diego Mitkov, só pra ser Diego. justo. Por esses relacionados aí, senhor Gomide, que foi o único a cravar que Bidu seria o lateral esquerdo titular, Tá aparecendo? pode começar a ter razão. Não que tenha certeza, mas porque o Rafael Santos está indo em um meio tão mesclado e o Bidu ficou, hein? Eu concordo com você. Arrisco dizer que não tem nem... Talvez o Lucas Ventura, mas não tem nenhum jogador que a gente imagine titular de início Não, do todos os Cruzeiro. titulares ficaram. Olha só. Giovani, não? Giovani no Foi meio? titular só na estreia e no É. último jogo, né? Acho que o João Paulo tá na frente No dessa penúltimo, disputa. Não, Olha Giovani só. foi titular contra o O RT RT. Caldense. Foi, mas o pois é. RT não tinha uma galera do bid. O RT ainda tinha um monte de problema. Caldense Não, tá gente, rodando o aí. RT jogou É difícil, todos ele tá os rodando meias. muito Ele time. jogou pela direita. Aí jogou João Paulo, Vagninho pela esquerda, com Não, o mas Rafael ainda Santos. tinha vários que não estavam disponíveis ainda, né? Ó, Gomide, eu escalo, você avalia. Denivis, Giovani, Matheus Silva, Paulo, Rafael Santos. Linha de Por defesa. enquanto tá igual. Meio campo, Lucas Ventura, Nonoca. Aí é que eu tô com uma dúvida, mas por enquanto eu vou escalar da seguinte forma. Canezinho e Giovani. Tô segurando o Marco Antônio. No ataque, ou será que eu boto o Marco Antônio e tiro um atacante, hein? Na hora de escalar você tem que pensar. Mas, então vamos lá. Vou com 4 no meio. Lucas Ventura, Nonoca, Marco Antônio, Giovani e Canezinho. Já errou. Já errou. Bruno José e Thiago. Errou. Por que eu errei? Porque no meu, Escalei 12. no meu palpitrômetro, o Daniel Júnior será titular. Olha, Daniel- interessante. O jogador Daniel que vem titular entrado como bem. extremo pela esquerda. Então, vai, escala aí, vai lá, Gomide. Denivis, Ok. eu acho que vai jogar com 3 zagueiros. Opa! Com o Giovani como zagueiro. Não vai não, porque não tem um lateral, não tem um lateral, é verdade. Só tem Teria que escalar 4 zagueiros, aí é muita coisa, não dá. Então, Denivis, Giovani, Matheus Silva, Paulo ou Everton? Paulo. Não, o Everton. O Everton? O Everton. Paulo é do Botou carro. gratuitamente. Paulo- essa. Mas gratuitamente mesmo. Mas o Paulo, pelo menos, vem como Denivis, capitão. Giovani, Matheus Silva, o Everton e Rafael Santos, Meiuca. Nonoca, Tá. Marco Antônio e Giovani, Daniel Júnior, Thiago e Bruno José. E aí, Vinícius Gris? Eu acho que joga o Paulo, né? Na zaga. O Giovani, Matheus Silva, Paulo e o Everton. O meio eu acho que vai ser Nonoca, Marco Antônio e Canezinho. E Daniel, Bruno José e Thiago. Giovani fora? Ou Giovani, Daniel e Thiago, com o Bruno José fora. Ah, tá. E aí? Minha dúvida é entre Giovani e Bruno José. Acho que a linha defensiva tá igual a sua e do Gris. Não, vamos inventar o Denivis, Everton aí sem o menor sentido. Giovani, Matheus Silva, Paulo, que foi capitão na Copa São Paulo, né? Jogou bem também. E Rafael Santos, beleza. Lucas Ventura, eu gostaria de ver o Ageu, mas ele não vai. Então, Não vai estou no não. Achille. Lucas Ventura, Marco Antônio, Daniel Júnior e Giovani. E no ataque, Bruno José e Thiago. Acho que faz sentido.
E é Não, isso. não faz o menor sentido. Deu um chute Não, acho que faz lá. sentido. Faz sentido. Eu acho que não faz o menor sentido nem as Nada nossas faz escalações e nem Nada o fato faz de sentido. não terem Cara, viajado os titulares do depois Cruzeiro. depois da Faz o menor sentido, Depois André. da escalação de Cruzeiro e América, tudo é chute, gente. Aquela escalação não faz o menor sentido. Não tô falando que tá errado, não, mas ninguém ia prever aquela escalação. Sim. Qual? A escalação contra o América. Mas ali foi algo mais tático, né? Sim, ele pode ter pensado algo tático também para pegar com o Tom Bense. Não. Ué. Pensou na preparação física. Sim, descansou os jogadores titulares, mas eu tô querendo dizer, Ali ele tinha todo às vezes mundo à ele fez disposição. alguma observação do Tom Bense que ele seria interessante jogar com o Giovani Mas na assim, zaga, o André, com 3 zagueiros, eu quero dizer. eu respeito a decisão do treinador de poupar os jogadores. Eu acho que eles têm dados que a gente não tem à disposição. Mas assim, eu considero bem sem sentido. O Cruzeiro ir sem nenhum titular para trás. Por Bem quê? sem sentido. Primeiro porque é um jogo duro, um adversário do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está precisando encontrar um time. O Cruzeiro ainda não tem um time. Ninguém é capaz de escalar o time titular do Cruzeiro hoje. E tem alguns jogadores que ficaram aqui em Belo Horizonte que não vêm de grande carga de jogos. O Bidu, por exemplo, tem 3 jogos na temporada, sendo 2 jogando só metade. Ele jogou um jogo inteiro, o Bidu. O Wagner acabou de voltar de suspensão. O João Paulo ficou fora no último jogo. Ele entrou no segundo tempo. O Pedro Castro acabou de estrear. Então, assim, eu acho que tem muito jogador que jogou pouquíssimo. O Oliveira acabou de estrear. Sim. Que- E quarta-feira o Cruzeiro tem um jogo em casa e bem tranquilo também, que dá pra poupar. Assim, eu acho Tô, que ele... não tô querendo faltar eu com acho que respeito com o ele- Uberlândia, mas até pela tabela tende a ser um jogo mais tranquilo. E vai ter lá na frente, depois da Copa do Brasil, 10 dias de folga. 10 dias de paralisação, assim, que o Cruzeiro vai ficar sem jogar, porque ele joga dia 23 contra o Sergipe, depois no Carnaval porque, não assim, tem, né? Se o Cruzeiro tivesse com o time titular definido, tivesse jogando com ele todos os jogos, quarta e domingo, eu acho que estava certo. Mas ele Não tá ia rodando. Mas o Cruzeiro de um jogo para outro ele tem mudado 4, 5 nomes em todos os jogos. Então, assim, todo mundo tá fresco na teoria, né? Um ou outro que está jogando uma sequência um pouco maior. Então, eu sinceramente não vejo justificativa. A gente tem visto isso com o América e com o Atlético, mas eu acho que são momentos incomparáveis, né? Atlético e América, eles têm outros campeonatos para disputar, tem outras prioridades. O Campeonato Mineiro tem muito pouca utilidade para eles nesse sentido, mas o Cruzeiro ainda está formando um time, né? Então, enfim, não sei se foi a melhor das escolhas aí do Quero ouvir o do torcedor do pessoal. Cruzeiro, mesmo caminho. Twitter, Bandzap, tenho também o nosso chat lá no YouTube. E aí, a comissão técnica tá errada, era para colocar um time mais forte, é isso mesmo, tem que dar oportunidade para os meninos. Sabe qual que é a sensação que eu tenho, Léo Gomide? Aí eu vou querer a sua opinião. A sensação que eu tenho é que a comissão técnica do Cruzeiro não tá nem aí pro estadual. Pelo menos essa primeira fase. Os caras, logística difícil em Tombos, manda a meninada. Vamos ver quem é que a gente pode contar e tudo. Se empatar, se perder, se ganhar, não estou nem aí. Tô errado? Na minha avaliação, sim. Por quê? André, porque eu acho que por exemplo, a forma como o Cruzeiro venceu os últimos 2 jogos, eu acho que dá uma demonstração que talvez o campeonato tenha uma relevância até certo ponto grande, né? Porque eu acredito que quando a competição, o treinador passa para os jogadores ou a diretoria passa para os jogadores que a competição ela é simplesmente cumprir tabela, acho que os jogadores dentro de campo, um ou outro aí talvez possa meio que demonstrar, né? A atuação tem do um time ponto. pode demonstrar Mas um aí pouco tem um ponto, isso. ele tá rodando elenco e é começo de temporada. Os caras querem mostrar trabalho para ser titular. André, eu estava tentando aqui lembrar de cabeça, eu não recordei. Se Ah. vocês souberem, vocês me ajudam. O Cruzeiro se representou que dia? 4 de janeiro. 4. Então, Sua memória é boa, hein? É que 4 ou 7? 17 foi o Atlético. Não, 17 foi o Atlético, isso eu sei. Enfim, ó, 4. Eu acho que foi dia 4. Foi dia 4, segunda-feira. Ele foi muito convicto, deve ser. Hoje nós estamos no dia 11 de fevereiro, né? Sim. Pouco mais de um mês. A pré-temporada sem jogos ela é curtíssima, ou praticamente inexiste no Brasil. Né? Eu acho que isso aí pode estar fazendo parte de um planejamento que o Pesolano, junto com os preparadores físicos, pessoal da fisiologia, os médicos, até aqui não teve nenhum jogador lesionado, né? Sidney. Os que ficaram fora, o Sidney machucou contra o Atlético,
mas os que ficaram fora foi ausência por conta do Covid ou suspensão. E aí, depois de um pouco mais de um mês, o preparador físico falou: Pesolano, agora é o momento de... A gente fez uma carga aqui muito grande de trabalho, porque foi a pré-temporada. Acho que foi o Antônio Mohamed, né, que falou que a pré-temporada do Atlético acabava no jogo contra o América. O primeiro jogo do América seria o primeiro depois da pré-temporada, algo nesse sentido. Foi algo nesse sentido. Eu acho que pode sinalizar a mesma coisa, André, e falar assim, bom, caiu o jogo contra o Tombense. Talvez seja uma partida em que, pelo fato dos dois times estarem hoje na Série B, a gente imagine que não seja a ideal para fazer isso aí que estão fazendo. Mas aí entra um pouco o que o Gris falou, né? Nós não estamos munidos aí com os dados de cansaço, de fadiga, de qual é o planejamento da comissão técnica com relação a dias sem jogos mais extenso para grande parte dos atletas, porque se nós formos, se a gente fizer uma análise aí minuciosa de quantos minutos cada um já jogou, eu acho que está meio equiparado ali, né? A carga ali de jogos para os jogadores. Alguns jogaram mais, claro, né? Mas assim, está meio equiparado. E aí resolve-se falar assim, bom, tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, agora é tirar todo mundo, uma semana aí ou alguns dias a mais de treino, recompõe aí a parte muscular e retoma de novo uma sessão maior de jogos, que vai coincidir com um jogo, talvez por hora o mais importante do primeiro semestre, que é o da Copa do Brasil, né? Eu imagino que seja por causa disso. É porque ser contra o Tombense estranha, porque o Tombense é um outro time da Série B. Se nós formos fazer uma hierarquia, né? Sim. Temos o América e o Atlético na Série A e os dois na Série B. Então seria, entre aspas, a terceira ou quarta força aí da competição. Não isso que a tabela hoje mostra, mas na teoria é isso. Aí a gente imaginava que fosse com um time titular, porque é um time também de Série B. E irão os reservas, mas eu acho que é por conta do planejamento. CJ acompanha o relator? Eu acompanho o seu time, André. Ah, é? Total. Opa! É porque senão eu seria muito incoerente vir aqui defender minutos para garotos, que foi até um motivo de discussão assim, em outros programas, com o Gris aqui, que achava que não deveria jogar tantos moleques e tal, e a gente até brincava que ele não apoiava a base, mas eu tenho que ser coerente, pelo menos, com o meu discurso. Se ele é certo ou errado, não vem ao caso, mas eu tenho que ser coerente com aquilo que eu defendo. André, Vem ao caso, sim. eu acho... Uma hora você tem que perceber que você está errado e mudar de opinião. Não, você mesmo falou que o relógio estragado acerta 2 vezes, até relógio Eu vou estragado. mudar minha escalação daqui a pouco. Até relógio estragado acerta a hora 2 vezes. Eu vou retificar minha Cara, escalação. mesmo sabendo que ele está errado, ele Eu está insistindo permaneço. só para não mudar de opinião. Tá? Se Não eu pode ser prezo assim. aqui por dar chance para moleque do Mineiro, ô, André, para mim, disputaria o Mineiro só sub-23, fazendo uma pré-temporada bem legal com os profissionais. Ah, mas aí desvaloriza. Então, os 5, 6 primeiros jogos, coloca essa molecada aí e vai intercalando, porque aí você coloca esses moleques na vitrine. Primeiro, você vai saber qual que você pode contar, e segundo Vitor Mendes, Guilherme Castilho, ou Nathan Silva. Vocês vão dar uma rodada ali em Atlético Goianiense, Juventude, para depois voltar. E voltaram. E voltaram muito melhor do que saíram. Saíram daqui como uma interrogação e voltaram como uma realidade de Série A e rendendo. Então, eu sou da opinião, André, que eles vão estar entre os 4. Lá na frente, mais próximo, você pode cobrar aí de um desempenho melhor técnico, mas se puder botar moleque e revezar, é isso aí que eu ia fazer. Eu estou muito pessolano aí. Eu deixei para o final o Vinícius Gris porque ele é o cara polêmico, né? Gosta de discordar e tudo. Nós temos 2 pontos. Não sou nem um pouco polêmico. Nós temos 2 pontos discordantes. A sua opinião agora é ou ir para um lado ou ir para o outro ou ficar em cima do muro, que é o que você não gosta de fazer. E aí? O Pesolano e a comissão técnica dele não tá nem aí pro Mineiro, nem aí no sentido, eu digo, vamos aproveitar, vamos ver todo mundo que tem no elenco, vamos botar menino para jogar. Então não é nem aí, porque nem aí é desprezo mesmo. Não, nem aí no sentido de... Não estão O preocupados resultado com não é o resultado. principal. Mas... O principal é ter um diagnóstico do elenco para o que interessa, que é a Série B. Aí você entrou num grande problema que a gente sempre discute aqui do resultadismo do futebol brasileiro. Talvez ele venha justamente com essa cabeça de, olha, eu preciso avaliar, eu preciso contar, eu preciso formar um elenco para um objetivo final, do que ficar preocupando se eu vou ganhar ou não agora. Sim. O resultadismo E é a gente que implica aqui. Sim, talvez ele tenha nossa. uma gestão, quero acreditar que seja assim, que fala, não se preocupe com os resultados no Campeonato Estadual. Talvez se ele tivesse os 2 jogos que o Cruzeiro fez gol no final, Caldense
e agora contra o Democratas. Se viessem 2 empates... Ah, mas a torcida vai... a torcida vai pressionar. A torcida pressionou do Fábio. A gente confia no seu trabalho, é isso que a gente quer. Faz o seu trabalho. É a impressão que eu tenho. Vinícius Gris, estou muito errado no que eu estou falando, você acha que é por aí, acha que não é, é mais uma questão realmente de logística, de descanso, de planejamento de pré-temporada, como o Léo Gomide acha, ou o Mineiro é um laboratório e ele quer ver com quem ele pode contar, com quem ele não pode, e o resultado está em segundo plano. Não estou querendo dizer que não interessa, o Cruzeiro não quer ser rebaixado no Mineiro, mas o resultado não é o principal é ter um diagnóstico do elenco. Ô, André, eu até acho que o principal é ter um diagnóstico do elenco na cabeça da comissão técnica, mas eu acho que eles estão muito interessados no campeonato e demonstraram isso até aqui, né? Assim, eu repito o que eu disse, André, eu respeito a decisão, eu acho que passa pelo que o Gomide falou, da questão da logística mais difícil e de pensar um pouco mais na frente, só que eu não concordo. E eu repito, André, mesmo não tendo todos os dados, é só a gente olhar um pouquinho que a gente vai ver, por exemplo, né? Citei o Oliveira. O Oliveira jogou 90 minutos essa temporada. Nessa lista que o Cruzeiro está levando para Tombos, tem pelo menos 5, 6 jogadores que jogaram mais do que o Oliveira nessa temporada. Então, assim, não é o desgaste, é simplesmente a opção de tirar todos os titulares e levar os reservas. E eu repito, para o Cruzeiro não faz para mim o menor sentido essa escolha nesse momento. O Cruzeiro ainda está buscando um time, está formando uma equipe, está buscando jogadores. A gente ainda não sabe quem é o time titular do Cruzeiro de fato. Se a gente for escalar aqui o time titular do Cruzeiro hoje, com todo mundo à disposição, cada um de nós aqui vai montar um time diferente, provavelmente. Então, eu discordo por isso. Não que eu ache que jogar contra a Tombense é fundamental, que o Cruzeiro precise ir lá e arrebentar porque é um adversário da Série B, nada disso. Acho que o resultado é o menos importante mesmo. E até acho que esse time que o Cruzeiro está levando é capaz de competir com a Tombense, que faz um campeonato mineiro bem meia boca até agora, dentro do que a gente esperava. Mas, enfim, eu discordo porque, para mim, é uma decisão simplesmente de não levar nenhum titular. E aí eu não concordo com isso nesse momento com o Cruzeiro.